pessoal, mais um vídeo com informações importantes. Nas redes sociais anda circulando por aí que o Flamengo pode tentar a contratação de Rodrigo Garro, meia destaque do Corinthians, e que ele foi oferecido. Qual é a verdade nessa história? De fato ele foi oferecido, de fato o Flamengo tem interesse. Conversei com o dirigente do Flamengo em relação a essa situação e vou trazer para vocês no vídeo de agora, porque tem muita gente me questionando sobre isso, sobretudo no Instagram. O que eu recebi de direct no Instagram me perguntando sobre o Rodrigo Garro no Flamengo. Olha, fazia tempo, hein? Os torcedores do Flamengo ficaram animados com essa possibilidade. A gente vai explicar para vocês já já. Tem também uma ótima entrevista coletiva do Jorginho, jogador que já passou pelo Chelsea, ou seja, podemos ter lei do ex no jogo de sexta-feira. Quem sabe Jorginho fazendo o primeiro gol com a camisa do Mengão justamente contra o time inglês, o Chelsea. Ele deu ótimas declarações e falou sobre o bastidor com Zico, que está com a delegação do Flamengo lá nos Estados Unidos. Vocês sabiam que o De La Cruz pode não voltar no jogo de sexta-feira? Rapaz, é isso mesmo. E o Alexandre, também falaremos sobre isso. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com geral. E, consequentemente, ficar sabendo de tudo mesmo que acontece lá no Flamengo. Vamos para as informações. Eu vou começar falando do Jorginho, que, cara, deu uma ótima entrevista. Como é bom ouvir jogadores do nível do Jorginho. Fala bem, não foge das perguntas, pelo contrário, sabe se expressar muito bem. Tem um nível intelectual que chama atenção, um conhecimento também sobre futebol que chama atenção. E teve uma pergunta que fizeram para ele sobre modelo de jogo do Flamengo diante do Chelsea. E por que a gente fala sobre isso? É normal ter esse debate. Exemplo, o Botafogo encara o PSG nessa quinta-feira. Como é que o Botafogo tem que entrar em campo? Qual modelo? Muda a parte tática? Tem que ser mais reativo ou não? Tem que manter o modelo de jogo, tal como o Fluminense, nos tempos de Fernando Diniz, manteve o modelo de jogo contra o Manchester City no Mundial e deu no que deu, foi massacrado. Eu sou a favor de você estudar o adversário, entender que seu adversário é superior, em determinado momento você ser mais flexível em relação ao modelo de jogo. Não que esse seja o caso do Flamengo diante do Chelsea. Por exemplo, contra o Chelsea, eu não começaria com Pedro, tá? Por conta do estilo de jogo. Eu acho que vai exigir mais intensidade de jogadores do Flamengo e o Pedro não pode entregar essa intensidade. Eu começaria com Plata no setor ofensivo, que é um jogador que entrega muita intensidade. Mas isso é o que o Vene faria, não obviamente o que o Felipe Luiz vai fazer. Isso ele ainda vai definir, vai estudar o adversário. Mas o Jorginho foi questionado sobre o modelo de jogo. E na opinião dele, o Flamengo tem que manter. Olha o que ele disse. O Flamengo tem que ser sempre o Flamengo pela grandeza do clube e pelo potencial da equipe. Tem que jogar da maneira que vem jogando. E os jogadores se sentirem à vontade para fazer o que vem fazendo com confiança, que é o que está dando certo. Tem que continuar nesse caminho. Acredito que temos chance de ganhar confiando no nosso elenco e no trabalho que a gente vem fazendo. É jogar nosso futebol, o que a gente sabe, o que o Flamengo vem fazendo e jogando até hoje. Tem jogo, vamos ver o que acontece. É um ponto de interrogação, todo mundo está ansioso para ver. Normalmente, equipes brasileiras não atuam contra europeus. Vejo o Flamengo competindo. E ele também falou sobre o Chelsea. Ele fez uma breve análise do Chelsea. Ele falou, são jogadores dinâmicos com potência física. Vão tentar sair jogando de trás, quebrar linhas, abrir o campo para poder correr, que é o que eles tentam fazer. E a gente tem que tentar fazer com que eles não façam isso. É um jogo de estratégia. É um jogo de estratégia. E por falar nisso, até uma curiosidade. O treinador do Chelsea e o Felipe Luiz são dois treinadores que gostam muito de jogar xadrez. Inclusive, o treinador do Chelsea, no trabalho final da tese dele, para ele tirar a licença de treinador, ele utilizou muito o jogo do xadrez. A forma como os jogadores, quando estão praticando xadrez, tem que tomar decisão, saber tomar a decisão correta. Ele leva muito a dinâmica do xadrez para o dia a dia do futebol. E o Felipe Luiz também é um cara adepto do xadrez, continua jogando xadrez até hoje. Então, a gente gosta de dizer que os treinadores é um jogo de tabuleiro e, de fato, agora vai ser mesmo. Vamos ver quem dará checkmate em quem. Eu espero que o Flamengo dê o checkmate no Chelsea, obviamente. E, para fechar sobre o Jorginho aqui, tem uma foto dele que maravilhosa, postei no meu Twitter, no meu Instagram também, fica a dica aí, @VeneCasagrande, as duas redes sociais, podem me seguir por lá. Jorginho, cara, dá para ver na imagem, sentir a energia boa do Jorginho, tirando a foto com o Zico, extremamente feliz. E ele foi questionado na coletiva sobre essa foto com o Zico. Ele contou um bastidor muito engraçado.
Abre aspas para o Jorginho. O Zico estava ali almoçando, não queria incomodar. O pessoal já tinha saído da mesa. Falei, vou pedir para tirar uma foto com o Zico. Tá maluco? É a lenda. Família toda fanática e fã nele. Pedi, ele foi super simpático. Tiramos a foto, nem acreditei. Aí o filho dele levantou e pediu para tirar uma foto comigo. Eu abracei ele e abracei o Zico também. Aí ele falou pro Zico, não, tu sai. Eu, como assim? O Zico sair da foto? Não é possível que isso está acontecendo. Tipo, não dá para o Zico sair da foto. É o Zico, pô. É o Zico, cara. E o Zico, assim... Eu já tive a oportunidade de conviver alguns momentos com o Zico nos tempos de esporte interativo. É um cara sensacional. Abraço pro Zicão aí, tamo junto. Falar agora do De La Cruz, galera, porque o De La Cruz não tem presença confirmada no jogo de sexta. A pessoa me respondeu assim, eu perguntei, isso do De La Cruz fora de novo, procede? A gente vai ver como vai estar no treino, mais difícil para sexta-feira. Galera, por que eu estou trazendo essa rápida informação sobre o De La Cruz? De verdade, custo-benefício vale a pena? Eu começo a questionar, cara. É um jogador que, se pintasse uma proposta aí, eu acho que o Flamengo não deveria fazer o menor esforço para ficar com ele. Eu confesso para vocês que quando o De La Cruz veio, cara, eu fiquei muito animado, porque eu sempre fui muito fã do futebol De La Cruz. Mas, analisando o contexto de De La Cruz na Argentina, o contexto de De La Cruz no futebol brasileiro, é muito difícil o De La Cruz continuar rendendo em alto nível de uma maneira consecutiva como ele fez lá no River Plate, por conta da exigência do calendário do futebol brasileiro. E o De La Cruz é um jogador que já sofreu muito na carreira com problemas sérios, sobretudo no joelho. Então, de verdade, eu sou muito fã do De La Cruz, mas o custo-benefício até o momento não está valendo, até porque o salário dele é um salário alto. Alexandre tem chance de voltar na sexta-feira, tá, galera? Ele não ficou à disposição na estreia, mas tem chance de ficar à disposição na sexta-feira, e ele estando à disposição, para mim é titular, embora o Ayrton Lucas tenha ido muito bem diante do Esperança. Mas o Alexandre, para mim, está muito acima. E para finalizar nosso vídeo, vamos falar de Rodrigo Garro, jogador meia do Corinthians, destaque do meio de campo do Corinthians, o argentino, que tem cidadania italiana. Ele tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2028, tá? Ele chegou em janeiro de 2024 ao Corinthians. É um jogador que é jovem, tá? 27 anos, eu considero jovem, mas também não é um jogador que não tenha sofrido muito com lesões. Mas, enfim, diante disso, eu tô vendo muita gente nas redes sociais dizendo que ele foi oferecido ao Flamengo, que o Flamengo tenta a contratação. Gente, eu respeito a informação de todo mundo aí. Eu vou me responsabilizar por aquilo que eu apuro. E o que eu apurei no Flamengo primeiro, ele não foi oferecido ao Flamengo, justiça seja feita, tá? Quando o jogador é oferecido, as pessoas falam sem nenhum problema, até porque isso não é errado. Os empresários, eles precisam trabalhar para os seus clientes fazendo isso. Você oferecer, você tem uma casa, você está querendo vender sua casa, você oferece para as pessoas. Seu carro, você oferece para as pessoas. Isso é normal. O jogador, ele quer sair do Corinthians? Não sei. Mas se ele quiser sair do Corinthians, os empresários têm que trabalhar dessa maneira, oferecendo para clubes que, teoricamente, precisam de um jogador para essa posição. E o Flamengo precisa de um meia com as características, do Rodrigo Garro. Mas ele não foi oferecido ao Flamengo e o Flamengo não pensa na contratação desse jogador. Inclusive, a pessoa do Flamengo me disse, Venê, nós estamos tentando Jorge Carrascal, que teoricamente chegaria para fazer essa função. Então, não tem nada com o Rodrigo Garro. Se você puder falar isso nas suas redes, para os seus seguidores, para as pessoas que estão te assistindo, para não criar uma fake news e acabar se tornando verdade, porque não tem nada. Rodrigo Garro, Flamengo, não tem nada. Pelo menos são os que as pessoas estão dizendo lá no Flamengo nesse momento. Então, é isso. É a informação que eu tenho sobre o Rodrigo Garro. Eu sei que muitos flamenguistas estavam animados com a possibilidade da chegada dele, mas o meu papel é sempre trazer a verdade dentro daquilo que eu apuro, obviamente. Então, fica aí a informação para vocês. Valeu, galera! Tamo junto, até o próximo vídeo. Beijão pra vocês, forte abraço, fui! Meu irmão, vou te falar um negócio. Quando a gente acorda e vê nas redes sociais o nome do Flamengo ligado a um camisa 10 argentino, já bate aquele friozinho na barriga, né? Foi exatamente isso que rolou com essa história do Rodrigo Garro. O nome do cara começou a pipocar no Twitter, no Instagram, em tudo quanto é canto, e a nação já começou a sonhar. E como não sonhar? O cara é argentino, tem aquele toque refinado, visão de jogo diferenciada e um chute venenoso de fora da área. Só que, como tudo que envolve o Mengão, a gente tem que separar o que é fumaça do que é labareda de verdade.
E aí, meu parceiro, quando vem a apuração do Vene Kassoguanden, que pode até errar uma vírgula ou outra, mas está sempre em cima, a gente tem que parar para ouvir. Então, vamos aos fatos, com o coração de torcedor batendo forte, mas com os dois pés no chão, ou pelo menos tentando. O Vene foi lá, trocou ideia com gente de dentro do Flamengo, e a resposta veio seca, direta, reta. Rodrigo Goal não foi oferecido ao clube. E mais, o Flamengo sequer cogita a contratação do meia do Corinthians nesse momento. A prioridade, segundo os bastidores, é o Jorge Carrascal, outro gringo de bom nível que também cairia como uma luva nesse nosso meio-campo. Mas calma aí, torcedor. Vamos respirar fundo, pensar com carinho e conversar como rubro-negro apaixonado que sou, tentando entender o que isso tudo significa, o que tem por trás dessa novela, que talvez nunca vá ao ar, e por que ela movimentou tanto o nosso imaginário. Primeiro de tudo, vamos falar do Rodrigo Goal. O cara chegou ao Corinthians no início de 2024 vindo do Talleres, e rapidinho virou peça importante naquele meio de campo. Tem 27 anos, está no auge físico e técnico, e não é qualquer um, não, tem passaporte italiano, o que em tempos de janelas internacionais facilita muito uma futura transferência para a Europa. Ele é canhoto, tem estilo cadenciado, de cabeça erguida, gosta de assumir o protagonismo do jogo e sabe chamar a responsabilidade. É o tipo de jogador que a gente olha e pensa, pô, isso aí no lugar do De La Cruz, com a Arrascaeta do lado e Johnson voltando à forma, ia ser covardia. E talvez aí esteja o motivo de tanto burburinho nas redes. A nação não é boba. A gente assiste, analisa, sente o time. E a verdade é que, nesse momento, estamos carentes de um meia que entregue com constância. O Arrasca, ídolo eterno, ainda é nosso maestro, mas o físico já não aguenta como antes. O De La Cruz, que chegou com pompa, com moral, com expectativas. Nas alturas, ainda não deslanchou. Vive no departamento médico, parece de vidro. E o torcedor começa a se perguntar, vale a pena pagar tanto por um jogador que joga tão pouco? E aí, quando aparece um nome como o do Goal, que está inteiro, jogando, sendo destaque, o coração acelera mesmo. É natural, mas vamos olhar para o outro lado da moeda, que é onde a diretoria do Flamengo parece estar olhando com mais atenção. Eles não querem empilhar jogadores por empilhar. Já temos um elenco recheado, talvez o mais talentoso da América do Sul. A ideia, pelo que se entende, é pontuar contratações. Ir com precisão, e é aí que entra o nome de Jorge Carrascal, um jogador com mais mobilidade, mais versatilidade, e talvez com um preço mais em conta considerando o pacote todo: salário, idade, expectativa de valorização futura. Só que, aí, meu amigo, bate aquela velha dúvida que acompanha todo torcedor. Será que a diretoria está mesmo pensando no agora? Porque o Flamengo, com esse elenco, com essa folha salarial, não pode se dar ao luxo de esperar o futuro chegar. O futuro é agora. A janela está abrindo, as competições estão pegando fogo, a Libertadores vem aí com pedreira nas oitavas. E a gente precisa de gente que resolva hoje, não de promessa para daqui a um ano. E nesse sentido, o Goal seria uma resposta imediata. O cara já está adaptado ao Brasil, já conhece o ritmo do calendário insano, já entende como se joga contra time fechado na Série Autor. Chegaria para vestir a camisa e jogar. É esse tipo de reforço que a torcida quer. E é por isso que tanta gente ficou empolgada. Mesmo com a informação de que não houve nem oferecimento formal ao Flamengo, só o boato já inflamou o imaginário da galera. Porque o Goal representa aquilo que a gente sente falta, uma novidade criativa no meio, um sopro de talento na armação, uma alternativa concreta ao nosso já cansado modelo de jogo com 3 volantes e pouca inspiração na meia. Claro, a gente entende que empresário oferece jogador para tudo quanto é canto. Isso é normal, o mercado funciona assim. Mas quando a gente vê um nome com qualidade sendo ventilado e depois descartado com tanta rapidez, também bate aquele receio. Será que o Flamengo está dormindo no ponto? Será que a obsessão pelo tal do perfil ideal não está fazendo a diretoria perder boas oportunidades? Porque, vamos combinar, o que não dá é para ficar esperando eternamente pelo De La Cruz engrenar. O cara é bom, tem talento, mas vive quebrado. E nesse ponto, a fala do Vene foi muito sincera e direta. Se pintasse uma proposta, talvez fosse até interessante liberar. Não porque o jogador seja ruim, longe disso, mas porque o custo-benefício até aqui não justifica. E o futebol de hoje é gestão, é equilíbrio entre o que se paga e o que se recebe em campo. E nesse jogo, o De La Cruz está perdendo de goleada. Por isso que ver o nome do Goal circulando trouxe esperança. O torcedor quer ver esse time jogar bonito. Quer ver bola no chão, triangulação, infiltração. Quer ver o camisa 10 recebendo entre linhas, enfiando passe açucarado pro ponta cortar para dentro e bater. E o Goal tem esse perfil. É muito diferente do que temos hoje no elenco. Por isso a empolgação. Mas como o próprio Vene disse, a verdade é outra. E a verdade dói, mas precisa ser dita. Não tem nada, nadinha, zero, entre Flamengo e Rodrigo Goal. Pelo menos por enquanto. O clube está focado em outras opções.
e o torcedor vai ter que digerir mais essa. Ainda assim, não dá para dizer que tudo é negativo. A boa notícia, se é que dá para dizer assim, é que a diretoria parece atenta, cautelosa. Não vai sair contratando por pressão da torcida ou por nome bonito no mercado. Vai buscar o que de fato precisa, dentro da realidade e da estratégia traçada. E isso é bom, mostra maturidade, mostra que o Flamengo aprendeu com os erros do passado. Só que tem que andar junto com o momento. Não dá para ser cauteloso demais e ver o trem passar. O elenco precisa de reforços pontuais, sim, precisa de um meia que jogue de verdade. Se não for o Golan, que seja o Carrascal. Se não for o Carrascal, que seja outro. Mas tem que ser alguém, porque depender do Arrasca machucado e do De La Cruz meia boca é suicídio em mata-mata de Libertadores. No fim das contas, essa história toda do Golan serviu para mostrar o quanto o torcedor está ligado, atento, sedento por novidades. E serviu também para mostrar que a diretoria vai precisar ser muito assertiva nessa janela, porque a cobrança vai vir, e com razão. O Flamengo de hoje precisa jogar como Flamengo, precisa se impor, precisa encantar. E isso passa, necessariamente, por reforçar o setor criativo. Enquanto isso, a gente segue acompanhando, torcendo, opinando, cobrando. Porque ser Flamengo é isso. É paixão, é cobrança, é amor incondicional. E se o nome do Golan não vingou, que venha outro. Mas que venha para resolver, para jogar, para ser decisivo. Porque camisa 10 no Flamengo não pode ser figurante. Tem que ser protagonista, e se por acaso o nome dele voltar a rondar o ninho do urubu nos próximos dias, semanas ou meses, já sabe, o coração rubro-negro vai bater mais forte de novo, porque esse clube tem esse poder, de transformar até um boato em sonho, e, às vezes, de transformar sonho em realidade.